Ela não gritou, não fez cena, nem pediu para ninguém ficar. Mas, naquele dia, algo dentro dela mudou, e o mundo ao redor sentiu. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que uma mulher deixa de se dobrar para caber. E quando isso acontece, algo inesperado se revela. Sua presença inteira passa a iluminar o que o outro preferia manter escondido. A partir daí, tudo muda. Alguns se aproximam. Outros recuam. Porque nem todo mundo está pronto para encarar um espelho tão nítido. Mas o que acontece dentro dessa mulher quando o outro se afasta? Por que a rejeição ainda dói tanto, mesmo quando sabemos que não fizemos nada de errado? Será que em algum momento da vida, começamos a confundir o amor do outro com a medida do nosso valor? E o mais importante, como transformar o abandono em reconexão, não com quem foi, mas com quem sempre esteve aqui, nós mesmas? Para responder a tudo isso, precisamos voltar ao ponto exato onde a dor começou, e dessa vez, atravessá-la com lucidez. Há um momento na vida de muitas mulheres em que algo muda silenciosamente. Não é uma revolta, nem uma decisão súbita. É um cansaço suave que vem depois de anos tentando caber, agradar, diminuir o brilho para não incomodar. Um dia, ela apenas para. Para de negociar sua essência. E quando essa mulher finalmente se torna inteira, algo acontece ao redor. Algumas pessoas se aproximam, outras se afastam. É como se a sua luz, agora mais firme, revelasse as sombras que o outro ainda não consegue encarar. Nem toda rejeição é falta de amor. Às vezes, é apenas a incapacidade de alguém sustentar um espelho tão nítido. A mulher inteira não precisa gritar, nem explicar, sua presença já é linguagem. Ela desperta no outro aquilo que ele ainda não soube acolher em si. É natural que alguns recuem diante disso. Porque a inteireza de uma mulher não é uma promessa de conforto, é um convite à verdade. E a verdade, quando reflete feridas antigas, assusta. Do ponto de vista emocional, o cérebro humano reage à autenticidade como reage à vulnerabilidade, com alerta. Há uma parte primitiva em nós que confunde o íntimo com o perigoso. Por isso, quem ainda não fez as pazes com as próprias falhas tende a fugir de quem vive sem disfarces. Quando uma mulher permanece em paz com a própria sombra, ela se torna um espelho vivo. E nem todo mundo está pronto para se ver com tanta clareza. A rejeição, nesse sentido, não é um veredito. É um reflexo vibracional. Sua presença ilumina o que o outro evita ver. E quando ele se afasta, não está rejeitando você, está tentando escapar de si mesmo. Mas o que acontece dentro dessa mulher quando o outro se vai? O que faz o abandono parecer uma medida do próprio valor? Quando alguém vai embora, o corpo reage antes da razão. Há um aperto no peito, uma contração quase física, como se algo dentro se partisse e precisasse ser recolhido aos pedaços. O sistema límbico, essa parte antiga do cérebro que guarda instintos e memórias emocionais, registra a rejeição como dor real. O corpo acredita que está sendo ferido. E, para aliviar o sofrimento, a mente começa a buscar explicações. É nesse instante que surge a armadilha. O pensamento tenta dar sentido ao vazio. Ele foi embora porque eu não fui o bastante. É uma tentativa desesperada de organizar o caos. O problema é que, ao buscar um culpado, o cérebro escolhe sempre o caminho mais curto, nós mesmas. Transformamos a ausência do outro em prova de nossa insuficiência. E, sem perceber, alimentamos uma crença devastadora, a de que o amor do outro é a medida do nosso valor. Viktor Frankl ensinava que o sofrimento se transforma quando encontramos um para quê. O que dói não é apenas a perda em si, mas o aparente sem sentido dela. Quando começamos a perguntar o que a vida está tentando nos mostrar através dessa ausência, a dor muda de natureza. Ela deixa de ser punição e se torna mensagem. Passa a nos revelar partes que esquecemos de olhar. A necessidade de ser escolhida, o medo do vazio, a pressa de preencher o silêncio. A neurociência confirma o que Frankl intuía pela alma. Quando o sofrimento ganha significado, o cérebro reconfigura seus circuitos. O córtex pré-frontal, responsável pela consciência e pela empatia, ativa processos de regeneração emocional. É como se a mente dissesse ao corpo: isso ainda dói, mas agora eu entendo por quê. E, nesse entendimento, o peso diminui. A rejeição então, deixa de ser sentença e se torna portal. Mas há um risco silencioso nesse caminho. Ao buscar provar que somos dignas, podemos nos perder tentando ser vistas de novo. Em qual momento da nossa vida,
para não sentir o abandono, passamos a encenar a mulher ideal, aquela que existe apenas para ser amada. Depois da rejeição, algo sutil acontece dentro da mulher que foi deixada. Há uma urgência silenciosa, quase imperceptível, de se reconstruir depressa. Ela se convence de que, se tornar mais doce, mais tranquila, mais interessante, talvez o amor volte. E assim começa o que chamo de autoperformance afetiva, uma tentativa de se mostrar inteira por fora enquanto, por dentro, ainda se sente fragmentada. Esse esforço é traiçoeiro porque parece fortalecimento, mas é disfarce. A mulher sorri, fala em superação, se mostra ocupada, mas o corpo continua tenso, esperando ser notado. Ela diz para o mundo: eu estou bem, mas sua vibração murmura: por favor, me veja. É uma contradição entre o que se mostra e o que se sente. E no campo sutil da alma, nada se sustenta na mentira. Essa dissonância energética impede que novas conexões autênticas surjam. Porque o que emana de nós não é o que pensamos, mas o que realmente vibramos. Franco chamaria isso de um vazio existencial disfarçado de esforço. Aquele momento em que o sentido é trocado pela necessidade de aprovação. Nessa busca, a mulher se afasta de si mesma. Ela tenta merecer o amor que, na verdade, só poderia fluir quando ela parasse de se ajustar para recebê-lo. A cura começa quando o gesto de provar valor se transforma em presença. Quando o olhe para mim cede espaço ao eu estou aqui, inteira. É nesse ponto que o ser volta a respirar. Porque ser inteira não é ser perfeita, é ser verdadeira. E o verdadeiro não precisa se defender. Mas ainda há algo mais profundo. A mente, mesmo compreendendo tudo isso, continua confundindo perda com fracasso. Ainda interpreta o fim como prova de incapacidade, e não como passagem. A mente humana é uma contadora de histórias. Ela precisa transformar cada acontecimento em uma narrativa que faça sentido. E, quando alguém vai embora, o enredo mais imediato é o do fracasso. Eu perdi. Não fui suficiente. Errei em algum ponto. Essa é a leitura automática de um cérebro programado para a sobrevivência. O viés de negatividade, tão estudado pela neurociência, faz com que memórias dolorosas se tornem mais vívidas e duradouras que as ternas. A rejeição, portanto, ecoa com mais força do que o afeto. Para começar a reverter isso, é preciso mudar o lugar de onde se olha a dor. Em vez de perguntar por que ele foi, a pergunta se torna: para que esse afastamento aconteceu em minha vida? Essa simples inversão reposiciona a consciência. Já não se trata de encontrar um culpado, mas de compreender o movimento da existência. A perda, vista por essa lente, deixa de ser punição e passa a ser passagem. Há algo de sagrado em perceber que cada rejeição pode se tornar um portal de frequência. Um ponto de travessia entre a antiga identidade, que dependia da validação do outro, e a nova consciência, que começa a nascer do silêncio. Cada vez que a mente revisita a dor, há uma escolha possível: atravessar o portal com uma intenção nova, a de compreender o que em mim ainda busca ser escolhida para sentir-se viva. Essa prática simbólica, repetida com presença, cria novos caminhos no cérebro. Aos poucos, o corpo deixa de reagir e aprende a responder. A emoção e o valor pessoal voltam a se alinhar, como dois instrumentos que finalmente tocam em harmonia. Nesse instante, o desamparo se transforma em presença, e o vazio se revela como espaço fértil. É o início da autotranscendência, o ponto exato em que deixamos de ser prisioneiras do passado e começamos a nos tornar autoras do que ainda pode ser. E é justamente nesse processo de reconfiguração que uma nova visão nasce, a de que o afastamento do outro pode, na verdade, ser um espelho luminoso. E se o que chamamos de rejeição fosse, na verdade, o reflexo da luz que o outro ainda não sabe suportar? Há pessoas que confundem brilho com ameaça. Quando se aproximam de alguém cuja luz é firme e serena, sentem o desconforto de quem foi subitamente colocado diante de um espelho. O reflexo revela não apenas a beleza, mas também as partes esquecidas, as feridas ainda abertas, a sombra que preferiam manter escondida. E é nesse instante que alguns recuam. Não porque a luz seja excessiva, mas porque o ofuscamento é insuportável para quem ainda vive no escuro de si. A mulher inteira carrega esse poder silencioso. Sua presença não exige, não disputa, não implora. Ela simplesmente é. E, por ser, torna-se espelho do que é verdadeiro. Quem a encontra vê refletido o que há de mais luminoso e também o que ainda precisa ser curado. Por isso,
Muitos confundem esse encontro com confronto. A verdade, quando se apresenta sem máscaras, pode ser dolorosa para quem ainda precisa delas. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, a alma é lapidada pelos encontros que não permanecem. Cada relação que se desfaz traz uma recalibração vibracional, o que não ressoa se dissolve. E essa dissolução, embora pareça perda, é uma forma de limpeza. A vida retira o que já não está em sintonia com o que você se tornou. A espiritualidade prática não consiste em soltar o controle de maneira ingênua, mas em compreender o propósito energético do afastamento. Nada vai embora à toa. Há sempre um movimento de depuração em curso, mesmo que a mente ainda não compreenda. Quando a mulher reconhece esse ciclo, algo muda no olhar. Ela entende que o amor verdadeiro não se destrói com o fim de uma relação, apenas muda de frequência. A rejeição deixa de ser ferida e passa a ser claridade. O que se foi não levou nada essencial, apenas abriu espaço para que o amor venha em nova vibração, mais limpa, mais consciente, mais inteira. Viktor Frankl dizia que a liberdade última do ser humano é escolher a atitude diante das circunstâncias. Mesmo quando tudo parece tirado, o amor, o lar, o reconhecimento, ainda resta a escolha interior, a de transformar a ausência em sentido. É um pensamento de uma coragem profunda, porque desloca a mulher da posição de vítima para a de autora. Não se trata de negar a dor, mas de responder a ela com consciência. Quando o outro vai embora, a vida pergunta: o que você fará com o espaço que ficou? Erich Fromm, por sua vez, via o amor como um ato de coragem e maturidade. Amar exige presença, entrega, responsabilidade emocional. Mas muitos não suportam essa profundidade. Ficam à beira do espelho e recuam. Não porque não amem, mas porque ainda não aprenderam a sustentar a verdade que o amor revela. A mulher inteira, quando é rejeitada, precisa compreender que não foi a intensidade dela que afastou o outro, foi a imaturidade dele diante da transparência que ela representava. A rejeição, sob essa luz, não é negação de valor. É apenas o limite do outro diante da densidade do encontro. E a mulher que se conhece não precisa encolher para caber. Ela se expande. E quanto mais se expande, mais descobre que o amor verdadeiro começa quando o espelho deixa de ser o rosto de alguém e passa a ser o reflexo da própria alma. A neurociência confirma, de forma quase poética, o que Frankl intuía pela experiência. Quando o significado substitui a culpa, o cérebro reorganiza sua percepção de tempo. O passado deixa de ser prisão e se torna fonte de sabedoria. A lembrança ainda existe, mas já não dói da mesma forma, porque a mente aprendeu a ver o que antes apenas sofria. A mulher inteira, então, não se fragmenta diante da rejeição. Ela atravessa a dor como a luz atravessa o vitral, colorindo o que antes parecia ruína. Porque já entendeu que ser inteira sozinha é o maior ato de amor que uma alma pode oferecer a si mesma. Mas essa compreensão não se encerra no pensamento. Ela precisa se tornar gesto, prática silenciosa, uma forma nova de habitar o próprio coração. Há uma sabedoria que só nasce quando o barulho termina. Depois que as justificativas se calam, depois que o coração se cansa de perguntar por quê, o silêncio se torna o verdadeiro mestre. É nele que a mulher começa a ouvir o som mais importante de todos, o da própria presença. E esse som não precisa de plateia. Ele apenas existe, suave, contínuo, como a respiração que sustenta a vida. Observar a própria história de rejeição com serenidade é um ato de coragem rara. Significa olhar para o passado sem buscar heróis nem culpados, mas testemunhar o que se aprendeu. Há uma delicadeza em perceber que o outro não quebrou nada em nós, apenas tocou em partes que já pediam transformação. Quando a mulher se propõe a escrever sobre isso, não escreve sobre ele, mas sobre si. Sobre as descobertas que vieram quando o amor se despediu. Durante dias, talvez semanas, ela pode voltar a essas páginas íntimas e, aos poucos, perceber que cada lembrança deixa de ser ferida e se torna revelação. É nesse processo que a alma se reconcilia consigo mesma. E o papel, manchado de lágrimas ou de lucidez, torna-se espelho de uma consciência nova. Ao final, uma frase se repete como uma oração: eu não fui rejeitada. Fui devolvida a mim mesma para lembrar que não preciso de espelhos para existir. Essa afirmação não é consolo, é renascimento. É o instante em que o amor próprio deixa de ser conceito e passa a ser estado de ser. Então, um silêncio se instala, não um silêncio vazio, mas o que vibra a presença. Nele, tudo se reorganiza. O que foi embora encontra descanso,
e o que permanece ganha sentido. E é nesse espaço calmo, onde as palavras já não são necessárias, que a mulher inteira desperta, serena, sabendo que a vida não lhe tirou nada, apenas a conduziu de volta ao centro. Se este conteúdo tocou algo dentro de você, permita que essa emoção encontre forma. Escreva nos comentários o que ressoou, o que se revelou, o que você compreendeu sobre si enquanto ouvia. Às vezes, compartilhar a própria verdade é a maneira mais serena de integrá-la. Outras mulheres, silenciosas do outro lado da tela, podem se reconhecer em suas palavras. E assim, juntas, criamos um espaço de sentido, um círculo de presença. Se sentir que esse vídeo foi um abrigo, compartilhe-o com quem também precisa lembrar que rejeição não é desvalor, mas recomeço. Espalhar essa mensagem é uma forma de dizer, em voz baixa e firme, você também pode atravessar a dor sem se fragmentar. E se quiser continuar nesse caminho de autoconhecimento, inscreva-se no canal. Aqui, cada palavra é semeada como convite à pausa, ao encontro consigo mesma, à vida que continua. Feche este momento em silêncio. Respire fundo. Você está aqui, inteira, e isso já é o suficiente.